Provérbios capítulo 24, versículo 27. Na versão 27. Na versão revista, Almeida Revista Atualizada, diz assim: cuida dos teus negócios lá fora, apronta a lavoura no campo e depois edifica a tua casa. Na versão Almeida Revista Corrigida, diz assim: prepara fora a tua obra e apronta no campo e então edifica a sua casa. Na linguagem de hoje diz assim: não construa a sua casa, nem forme o seu lar até que as suas plantações estejam prontas e você esteja certo de que pode ganhar a vida. Na linguagem parafraseada Bíblia Viva diz assim: cuide primeiro de seus negócios, defina a sua situação financeira e depois comece a construir sua casa e formar sua família. Na versão contemporânea, diz assim: primeiro plante seus campos, depois construa o celeiro. Então vejam só. O provérbio está falando sobre o princípio, dois princípios, né? Planejamento e prudência. Está falando sobre planejamento e prudência. Então a ideia aqui é que antes de você estabelecer um lar, ou estabelecer alguma estrutura que vá ajudar você a se manter, ou seja, estruturar um negócio ou ter um trabalho, certo? Você, ou no caso, estruturar uma família, você precisa de ter um trabalho. Então, antes de você estabelecer um lar, de você querer ter uma casa, você primeiro tem que ter um trabalho para poder sustentar. Então, o contexto aqui ele dá exemplo com a agricultura, né? Com o campo, com o trabalho agrícola, porque na época o trabalho era mais agrícola. Então o indivíduo preparava o campo para garantir o quê? As colheitas. E todos nós fazemos isso ainda hoje, né? Quem está lá plantando a sua macaxeira, prepara a terra para plantar macaxeira, não é verdade? Quem vai preparar um inhame, plantar um milho, vai preparar a terra para plantar o milho. Ele diz aqui: você prepara o seu campo e prepare a sua colheita para que você tenha condições de manter uma família. Certo? Então você tem que planejar. Isso aqui ele está falando em relação à família, mas a gente tudo que vai fazer tem que planejar antes. O próprio Jesus diz: olha, quem é aquela pessoa que vai construir uma casa e não planeja antes, para ver se o dinheiro que ela tem não lhe dá condições de construir a casa e terminar a casa, e não ficar pela metade. Então, o texto ensina que é necessário o quê? Preparar-se antes de assumir compromissos maiores do que aquele que você tem. Isso hoje a gente pode aplicar à vida financeira, à vida profissional, à vida ministerial. Antes de se buscar fazer algo grande, além do que você já faz, é preciso planejar para que você possa ter o recurso necessário. A outra coisa que fala aqui no texto é a importância do trabalho. O trabalho é quem vai garantir a provisão para você ter condições de construir uma casa. Tem que haver um esforço para você conseguir algo mais para poder construir uma casa. Porque muita gente às vezes deseja ter estabilidade, mas não se preocupa em criar as bases para dar sustentações. Então, você tem que trabalhar e tirar uma parte do seu trabalho e guardar para ir juntando ao longo do tempo, até que você, com 5, 10, 15 anos, tenha condições de ter a sua casa, por exemplo, ter um apartamento, ou mesmo comprar um carro. Há um princípio entre os judeus de não comprar nada a juros, que é um princípio bíblico. Não comprar nada a juros, comprar tudo à vista.
Porque você compra, não fica devendo nada, os juros é um dinheiro jogado fora. É uma parte da sua vida que está sendo jogado fora e você não recupera mais. Então, evitar tomar decisões apressadas, porque quando você vai tomar uma decisão apressada, provavelmente você vai fracassar. Vai fracassar. Então, Jesus ensina que um princípio até semelhante a esse, lá em Lucas 14. Vamos lá para Lucas 14. Lucas 14. Lucas 14, 28 e 30. Lucas 14, eu estou em Lucas, mas peraí, não, esse aqui não. Ah, tá certo, achei. Eu estava lendo 25. 28 e 30. Pois quem começaria a construir uma torre sem primeiro fazer os cálculos e depois verificar se tem dinheiro suficiente para completá-la? De outra forma, só poderia completar os alicerces e não completar a obra. E todos os que vissem o que aconteceu iriam rir dele e dizer: estão vendo aquele sujeito ali? Começou aquela construção e ficou sem dinheiro para terminá-la. Até aqui que eu tinha falado, né? O indivíduo tem que construir uma torre sem calcular os custos. Construir algo sem calcular os custos. Então, esse provérbio, ele convida a cada um de nós a pensar na sabedoria para a administração dos recursos e a administração da própria vida. Então, seja área financeira, profissional ou espiritual. Então, o princípio do planejamento e de se preparar para algo é importantíssimo para você ter estabilidade na vida e obter sucesso. Porque muita gente, às vezes, pensa que sucesso é ter muito dinheiro. Não. Sucesso é você conseguir ter uma vida organizada, estruturada. Eu tenho uma casa modesta, mas eu não devo nada a ninguém, está tudo pago, eu consigo manter minha casa. Então, isso é uma vida de sucesso. Tem muita gente que não tem uma casa. Às vezes eu sempre digo, porque eu digo o seguinte: o brasileiro tem essa visão de ter um carro muito bom, mas não tem uma casa boa. Muita gente tem isso. Muita gente tem um carro muito bom, compra um carro caro, não consegue manter o carro, não tem uma casa boa, certo? Mas quer ter um carro bom. É preferir você ter uma casa boa e ter um carro modesto. E aos poucos você vai obtendo essa troca desse bem, a melhoria desse bem, né? Lógico que a gente quer. Agora, também tem outro detalhe, né? Nosso país cobra muito imposto. Praticamente 1/3 da vida da gente vai ser paga com impostos. Mais de 1/3 da vida. Então, por exemplo, o ano tem quantos meses? 12 meses. 1/3 do ano são quantos? São 4 meses. A gente aqui no Brasil trabalha entre 4 e 5 meses só para pagar imposto. Vocês irmãos sabiam disso. Estamos trabalhando agora para pagar imposto. Para pagar imposto. É muito. É muito. É muito. É muito imposto. Porque não temos o retorno esperado. Então a gente gasta muito, porque as pessoas pagam imposto, ainda tem que pagar um plano de saúde, ainda paga escola para o filho, ainda paga a segurança muitas vezes naquele ambiente ali, compra câmera de vigilância. Você não era para, com essa quantidade de imposto, ter que fazer essas coisas, mas a gente faz, porque o Brasil cobra muito imposto. Então isso impede que as pessoas prosperem mais, certo? Por isso que nós temos que votar em governos que não são corruptos, que se preocupam em reduzir despesas e não aumentar gastos, tá? Porque para aumentar gastos tem que gerar imposto. E aí você não consegue prosperar mais do que poderia, certo?
Só para vocês terem ideia, uma pessoa que, por exemplo, eu vou usar o exemplo dos Estados Unidos. O indivíduo nos Estados Unidos, ele trabalha 2 dias, ele consegue pagar a parcela de um carro. 2 dias de trabalho. Aqui, se brincar, você tem que trabalhar quase o mês todo para pagar uma parcela de um carro. Ele nem arruma dinheiro. Ele nem arruma dinheiro. Com mais 2, 3 dias, ou 4 de trabalho, 4 dias, ele consegue fazer a feira do mês dele. Estados Unidos, consegue fazer a feira do mês. Muitas das comidas básicas que você precisa comprar não tem imposto. Por exemplo, pasta de dente não tem imposto. Aqui a gente paga imposto na pasta de dente. Aqui a gente paga imposto em feijão, a gente paga imposto em arroz, paga imposto na carne. Gente, o básico, água e comida, não era para pagar imposto. Você não pagar imposto. Mas aqui se paga e se paga muito. E esse governo atual está pedindo para se pagar mais imposto. Então, isso tudo atrapalha. Aí você vê, o indivíduo trabalha lá praticamente uma semana, 10 dias, ele consegue pagar o aluguel da casa dele, pagar a feira dele e pagar um carro. 10 dias, 12 dias de trabalho. Então, ele tem os outros meses, outros dias de trabalho, para ele juntar dinheiro. Para ele não ficar a vida toda dentro daquela situação. Ele poder comprar a casa dele. Ele poder ter um carro melhor. Ele poder estudar. Ele poder se aprimorar e poder melhorar, entendeu? É assim. Então, em países onde a visão é vamos ajudar as pessoas a melhorarem, o Estado tem essa visão, as pessoas prosperam. Ah, mas tem pobre? Tem. Sempre a gente vai ter pobre. Sempre vai. Pobre a gente tem que ver por que ele é pobre. Porque num país onde se dá condições da pessoa prosperar, às vezes o cara é pobre porque o cara não gosta de trabalhar. Ele quer cometer crime, né? Prefere viver na droga. E assim vai. Pode ter tido um problema emocional na família, pode ter tido um problema, pode ser uma doença, pode, tudo pode. Mas tem que se analisar, né? Porque a desigualdade há em todo canto, porque há injustiça também, mas entre viver num país onde a gente extrai o máximo de recursos da gente e a gente fica com pouco para poder prosperar e fica muito mais difícil prosperar do que em outro que você tem uma renda um pouco maior e você pode prosperar. Fora isso, irmão, André, o imposto, se você comprar uma casa, por exemplo, nos Estados Unidos, o imposto é muito baixo, é quase perto de zero. Bem pequeno, então dá condições de você ir pagando. Né? O carro é a mesma coisa. Aqui não, o imposto é altíssimo para tudo. Certo? Então, tem gente que trabalha muito só para comprar um remédio.